Jeremias capítulo 35. Jeremias capítulo 35. Depois de algum tempo, meus irmãos, nós retornamos às exposições em Jeremias. Livro tão importante que tem, assim, pela graça do Senhor, sido abençoador para nós, em nossa igreja local, ouvirmos o Senhor falar conosco nesse livro de Jeremias, capítulo 35. Eu farei algo diferente aqui. Eu não vou ler o texto inteiro nesse momento. Eu farei a leitura apenas agora dos versículos 1 e 2, e o 18 e 19. Então, os dois primeiros versículos e os dois últimos, nessa leitura inicial. Mas, ao longo da exposição, o meu objetivo é ler também o texto por inteiro, a cada momento que eu for fazendo a exposição. Então, agora a leitura dos versículos 1 e 2, 18 e 19, mas a exposição é do texto inteiro. Se Deus quiser, com a graça do Senhor, conseguiremos sim ouvir a exposição desse texto que é tão profundo. Jeremias 35, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Versículos 1 e 2. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Versículos 18 e 19. À casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Amém. Tem pai que ama futebol, e o filho ele cresce sabendo escalar o time antes mesmo de aprender a escrever o nome. Talvez seja o seu caso aqui nessa manhã. Tem mãe que não vive sem café, não é assim? E o filho aprende desde cedo que qualquer problema se resolve depois de um cafezinho. Há famílias, e talvez seja o caso da sua família, que todo mundo fala alto. E o filho acha que conversar baixo é sinal de doença, algum problema. Tem pai que acorda cedo todo dia. E o filho, ele cresce com um relógio biológico muito bem ajustado, até mesmo nas férias. Há lares onde a música nunca para. E o filho, ele aprende a cantar antes mesmo de falar direito. Tem pai que é mão fechada. E o filho aprende a economizar até mesmo a bala. Há famílias que valorizam o estudo. E o filho cresce vendo o livro como um aliado, não como um castigo. Tem pai explosivo. E o filho aprende a reagir da mesma forma, mesmo sem perceber. Há mães que são extremamente cuidadosas. E o filho cresce atento a cada detalhe, às vezes até ansioso. Tem pai que é generoso. E o filho aprende que repartir é mais importante do que acumular. Há famílias que reclamam de tudo. E o filho cresce enxergando o problema em qualquer situação. Tem pai que honra a palavra. E o filho aprende que compromisso não é opção, é caráter. Há lares que a fé é prioridade. E o filho cresce entendendo que Deus não é um acessório, é o fundamento. Esse é o seu lar. Os seus filhos enxergam em você isso. Mais do que os seus gostos pessoais, os seus hábitos, inclusive até alguns deles pecaminosos que seus filhos copiam. Na sua casa, no seu lar,
O seu filho pode observar, ele pode ver, ter experiência de que está crescendo no lar cristão, conhecendo o seu Deus, para poder chamar também de Deus dele, ou ele mesmo declarar, é o meu Deus, Deus dos meus pais. Ou ele observa a sua vida e vê que o pai dele, a mãe dele, usa Deus como um acessório. Quando você precisa de Deus, você recorre a Deus. O seu exemplo, a sua influência, a sua vida falará mais alto do que as suas palavras. Essa manhã, meus irmãos, nós ouviremos em Jeremias 35 como o nosso Deus, ele abençoa a fidelidade. Como Deus, ele honra aqueles que não apenas ouvem a sua palavra e aguardam, mas também instrui a outros, instrui os seus filhos e passa isso de geração em geração. Jeremias 35 nos ensina, meus irmãos, que Deus honra. Deus honra aqueles que escolhem ouvir e obedecer à instrução dos seus pais, usando sua fidelidade como testemunho contra uma geração que rejeita ouvir sua voz. Sim, porque a palavra do nosso Deus, nessa manhã, não apenas para nós pais, quanto a ensinar nossos filhos com palavras e com a vida, mas também para os filhos aqui. No seu lar, criança. No seu lar, rapaz, moça, menino, menina, onde o seu pai, a sua mãe ensina a palavra no culto doméstico, no dia a dia, lhe dá o exemplo de Cristo. Você tem ouvido? Você tem ouvido e prestado atenção no testemunho do seu pai, da sua mãe, e aprendido sobre o Deus dele, o Deus que também é o seu Deus? Ouça com atenção. Deus honra aqueles que escolhem obedecer, que ouvirem obedecer à instrução dos seus pais, usando sua fidelidade como um testemunho. Deus usa esta fidelidade dos filhos como um testemunho contra uma geração que rejeita ouvir a sua voz. É o que Deus faz. Veja mais uma vez o texto, a partir do versículo 1. Quero que você observe, eu demonstrarei para os irmãos a divisão do texto ao longo da exposição. A primeira parte do texto, você observe aí, é do versículo 1 ao versículo 5, do 1 ao 5. Aqui do 1 ao 5, nós temos o cenário. E nesse cenário que é apresentado, nós temos um teste prático de obediência sendo apresentado. O cenário aqui nos é mostrado, e nesse cenário aqui, onde a história vai se passar, nós temos um teste prático sendo assim apresentado a nós. E para isso é necessário também nós darmos o contexto. Mais uma vez eu lerei agora do 1 ao 5, para você se familiarizar com o que o texto diz. Palavra que é do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos, a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Irmãos, embora a história de Jeremias 34 ela ocorra durante o reinado de Zedequias e o cerco babilônico, a de Jeremias 35 ocorre mais cedo, durante uma invasão anterior dos babilônios a Judá, no reinado de Joaquim. Então veja, o capítulo 35 que está diante dos seus olhos, que vem logo após o 34, ele não ocorreu, a história, o relato aqui não ocorre cronologicamente posterior. Não, o relato de Jeremias 35 não aconteceu historicamente após o que é descrito em Jeremias 34. Então qual é a ligação aqui, pastor? Jeremias, quando escreve esse texto, quando o Santo Espírito assim fez a edição final do livro de Jeremias, o capítulo 35 aparece aqui após o 34, a história do 35, de maneira organizada, de forma temática. Não é cronológica, mas temática. Qual é o intuito? Há um tema ligando os dois capítulos, e o tema é da obediência fiel. No 34, a infidelidade de Zedequias é colocada
em forte contraste agora com a fidelidade dos recabitas. Percebe? Intencionalmente, e perceba a riqueza da palavra de Deus aqui, intencionalmente o autor sagrado, ele coloca os dois capítulos um após o outro, mesmo o do capítulo 35 acontecendo pelo menos por volta de 10 anos antes, para que aqueles que iriam ler o livro e conhecer a revelação, bem como nós em nossos dias, pudéssemos fazer este contraste, observá-lo e perceber ali. No 34, a infidelidade do povo, especialmente do rei, que quebra votos, que é infiel, que não guarda os mandamentos. E agora no 35, nós temos a fidelidade dos recabitas, sendo exposto aqui, fidelidade ao seu pai, Jonadab. Os atores centrais no relato de Jeremias são esses recabitas. Irmãos, os recabitas era um grupo nômade, descendente dos queneus, povo que, apesar de não ser israelita, juntou-se a Israel na terra prometida bem cedo na história da nação. Você pode ver isso depois com calma em Juízes capítulo 1, versículo 16, 1 Crônicas 2, 55. Embora mantivessem um bom relacionamento com Israel, eles preservaram a sua identidade tribal e não foram absorvidos pelas tribos israelitas. Eles viviam como nômades em tendas, apegando-se às suas rigorosas proibições quanto a morar em casas e cidades, ter plantações ou vinhas e beber vinho. Perceba, Jeremias ele não louva, nem mesmo condena o estilo de vida dos recabitas aqui. Não é esse o foco do texto, tenha isso em mente. De igual modo, a questão aqui do texto não é apresentar se eles eram fiéis a Deus. Digo, se tais costumes aqui que eles tinham em suas vidas, em suas famílias, era uma coisa que Deus estava aprovando cada um deles. Não é esse o ponto. O argumento aqui, Jeremias 35, é que eles eram fiéis aos seus antepassados. Esse é o ponto. Ao passo que Judá e Jerusalém não eram fiéis a Deus. Percebe? Esse é o contraste. 34. Jerusalém, Judá, o rei, ninguém está sendo fiel ao Senhor Deus. Deus tem uma aliança com esse povo quebra e não está nem aí. No 35, aparece um grupo nômade aqui, que está sendo destacado como um exemplo de fidelidade. Esse é o ponto. Para que não haja confusão. Até pelo que eu vou falar depois, mas já adiantando um pouco disso. Como se cada prática dos recabitas fosse algo exigido pela lei do Senhor Deus. Como, por exemplo, a abstenção absoluta de álcool, bem como também aqui a viver de forma nômade. O texto descreve, meus irmãos, o episódio de Jeremias com os recabitas, situado no final do reinado de Joaquim, em um contexto de instabilidade política e militar. Embora não haja a data exata, os acontecimentos aqui descritos nesse capítulo 35 se alinham com incursões dos grupos caldeus, arameus e outros povos contra Judá, após a rebelião de Joaquim contra o rei babilônico. Essas invasões levaram grupos vulneráveis, como os recabitas, a buscar refúgio em Jerusalém. Eles tinham saído, no caso de onde estavam, ir a Jerusalém e lá fincado, pelo menos temporariamente, residência. Então, temporariamente, perceba, eles estavam parados, estavam ali residindo em Jerusalém, buscando socorro, buscando algum tipo de ajuda. O foco central, como eu disse, é o contraste entre a fidelidade dos recabitas, as tradições do seu fundador e a desobediência de Judá a Deus. Jeremias utiliza esse exemplo aqui como um ato simbólico. Com qual fim, pastor? Com o fim de denunciar mais uma vez a infidelidade do povo. A narrativa de caráter autobiográfico aqui, irmãos, divide-se em uma história principal, que vai do versículo 1 ao versículo 11, e 2 oráculos. Um é dirigido ao povo de Judá, a sua maior parte aqui nesse capítulo, e a parte final, que até foi lida por mim, aos recabitas. O capítulo também destaca, irmãos, os recabitas como um grupo religioso peculiar, semelhante em alguns aspectos aos famosos nazireus. A casa dos recabitas se refere à sua comunidade ou clã, provavelmente vivendo em tendas dentro de Jerusalém, em coerência com o seu estilo de vida nômade. Sua origem, como eu disse também, é ligada aos queneus.
A tradição dos recabitas remonta, como diz o texto, a Jonadab, filho de Recabe, associado à reforma religiosa promovida por Jeú contra o culto a Baal. Isso é importante, porque veja, uma característica central desse grupo aqui era a rejeição a essa vida sedentária. Eles não cultivavam a terra, eles não bebiam vinho, como uma demonstração de fidelidade às normas do seu fundador. E o convite de Jeremias aqui para beberem vinho servia, como diz o versículo número 5, como um teste de obediência. Este grupo nômade que não bebia vinho, que guardava as normas do seu pai Jonadab, e veja, por volta de pelo menos 250 anos, há séculos, esses grupos vinham guardando essas leis, essas normas, agora são testados aqui. Jeremias leva toda a comunidade recabita, esse é o contexto, tem esse cenário em sua mente, esse pano de fundo, a uma sala do templo, um espaço importante usado pelos sacerdotes, tornando aquele ato simbólico, público e significativo. Percebe? O que está acontecendo aqui, o teste, não é de forma privada, é de maneira pública. O texto também menciona, nesses versículos iniciais, Anã, chamado homem de Deus. Possivelmente, irmãos, era um profeta ou um líder religioso com discípulos, que apoiava Jeremias. A localização da sala, próxima a autoridades oficiais do templo, reforça que o episódio aqui descrito, versículos 1 a 5, ele ocorreu diante de pessoas influentes. Além disso, também é importante destacar o caráter dramático da ação de Jeremias aqui. Ele coloca vinho diante dos recabitas e os convida insistentemente a beber, criando uma cena simbólica forte para evidenciar a fidelidade deles em contraste com a infidelidade, a desobediência do povo de Judá. Você percebe o que está acontecendo aqui? Como Deus usa situações comuns para ensinar verdades profundas. Deus, em sua providência, faz isso, irmãos. Nós vimos isso ao longo da história da revelação bíblica, bem como também podemos observar isso ao longo da história da igreja e em nossas vidas. Em sua providência, o Senhor usa situações comuns como essa daqui para ensinar verdades profundas. Veja, o cenário envolve algo cotidiano. Convidar pessoas para beber vinho dentro de uma sala. Sim. Deus frequentemente nos dá lições, ensina novas coisas através de situações simples do dia a dia. O que é isso, senão aquilo que eu tenho falado há muito tempo? Precisamos ter discernimento espiritual, à luz da palavra de Deus, para saber ler a sua providência. Deus nos instrui, meus irmãos, pela sua providência, inclusive em situações simples em nossas vidas. Além disso, perceba também como Deus, ele observa não apenas palavras, mas também atitudes. Antes mesmo de qualquer resposta dos recabitas, que vai aparecer depois, a partir do versículo 6, a situação já estava preparada para revelar o coração daquele grupo. Deus frequentemente, irmãos, ele permite circunstâncias que expõem não apenas o que nós dizemos acreditar, mas se de fato nossas convicções são reais. Quantas vezes, e aí me vem a imagem aqui na minha mente, daqueles memes que fazem, aqueles vídeos, né? Quando você tem ali um animal bem inferior a outro, e ele é altamente nervoso, né? Latindo, um cachorro latindo, bravo. Quando você tira a cerca de proteção, ele já fica quieto. É assim muitas vezes conosco. Esbravejamos dizendo, eu creio nisso, eu professo isso, mas basta sermos colocados numa circunstância em que a gente tem que provar se de fato nós cremos naquilo, que nós voltamos atrás. Quando o teste da obediência nos é imposto, nós negamos o que nós cremos. Porque uma coisa é você falar que você crê nisso. Uma coisa é você dizer que professa tal doutrina, que você subscreve ao que Deus ordena em sua palavra. Outra coisa é você ser testado em sua obediência numa situação real.
Não apenas no que você imaginou, mas realmente você ser colocado numa situação de teste. Se você é fiel ao que você crê. Mais do que isso, meus irmãos, mais do que ser fiéis a meras tradições humanas de pais que passaram para nós. Ser colocados numa situação de teste com relação a algo que Deus nos ordena. Quantas vezes, em meio à multidão, em meio a uma exposição pública, nós rejeitamos o que professamos com vergonha das pessoas, com o receio das consequências, o que vamos perder se permanecermos firmes em nossas convicções. Um dos maiores problemas dos nossos dias é exatamente esse: a falta de coragem de homens e mulheres também de serem consistentes com aquilo que professam e darem a sua vida por isso. Vemos um período em que a nossa geração, em sua boa parte, grande parte, rejeita o que crê por muito menos. Quando diz que crê em alguma coisa? Pois que a gente vive num tempo onde o relativismo impera, onde tudo é subjetivo, onde pode ser isso, como pode ser aquilo, como pode ser aquilo outro, como eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. É até difícil alguém demonstrar algum grau, pelo menos com as palavras, de convicção em alguma coisa. E quando demonstra e é testado naquilo, rapidamente abre mão. Até porque, não é, pastor, eu não vou ter a minha vida ameaçada. Eu não vou deixar que a minha família sofra as consequências. Se o que você professa é o que Deus ordena, se está de acordo com a sua palavra, sofra o dano. Sofra o dano. Veja, depois do cenário apresentado, vem agora a resposta dos recabitas, a partir do versículo 6. Eu quero ler versículo 6 ao 11. Esse segundo bloco aqui nós temos a resposta dos recabitas. E a resposta, já adiantando, é de recusa. Eles recusam ali a proposta de Jeremias, o incentivo de beber vinho. Vamos lá, do versículo 6 ao 11. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Observe, eles explicam a razão de não beberem vinho. A razão é claramente apresentada aqui. Eles obedecem à ordem de um antepassado deles. E eles procuram viver uma vida de forma disciplinada. Irmãos, aqui nós temos uma demonstração concreta de fidelidade a uma tradição recebida. O texto explica a resposta e o estilo dos recabitas. E destaca aqui, como eu disse, a obediência deles. E aí, alguns perguntam, mas por qual razão Jonadab poderia ter dado tais instruções aos seus descendentes? Alguns comentaristas entendem que a razão aqui, por exemplo, para uma contínua abstinência de álcool, de vinho, estava ligada ao desejo de afastar os seus descendentes das práticas do culto a Baal, do culto pagão, onde a embriaguez, irmãos, era algo comum. Então, observando isso nos pagãos, no falso culto a Baal, Jonadab deu essa ordem, essa instrução, que eles não se envolvessem com o vinho. A abstinência aqui simbolizava uma dedicação exclusiva a Deus e uma separação de influências pagãs. Além disso, Jonadab ele determinou que eles vivessem como nômades, sem casas, plantações ou vinhas. Por quê? Também isso tinha alguma coisa a ver, alguma ligação
com a vida sedentária associada à idolatria cananeia. Esse estilo de vida visava preservar a pureza religiosa e garantir a bênção divina. Embora o texto, meus irmãos, como eu já falei, não apresenta em momento algum essas práticas aqui como obrigatórias ou como se fosse um modelo de piedade para todo o povo seguir. Não é esse o ponto do texto, não é essa a sua intenção aqui. Os recabitas testemunham sua fidelidade, afirmando que obedeceram integralmente a todas as instruções recebidas, envolvendo toda a família. Então, a obediência é o tema central aqui. Expressa pela palavra ouvir. Eles, enquanto o povo não ouvia a voz de Deus, eles ouviram Jonadab e continuavam a ouvir o seu antepassado mesmo depois de morto. E obedeciam às suas normas. O texto do versículo 11 fala sobre uma mudança, uma alteração temporária, que eu também já mencionei, ou seja, eles que eram nômades, por causa do cerco babilônico, tiveram que ficar parados durante um tempo, ficaram ali residindo em Jerusalém para se protegerem. Agora vem a repreensão de Deus a Judá. Veja o versículo 12 ao 17. Depois do testemunho dos recabitas, vem agora o que Deus fala para Judá. 12 ao 17. Então veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vai, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. O que Deus está fazendo agora aqui? Ele usa o exemplo dos recabitas para confrontar o seu próprio povo. E o contraste é nítido aqui, irmãos. Os recabitas obedeceram e permaneciam obedecendo a um homem. A um homem. Judá não obedeceu ao próprio Deus, apesar do texto dizer que ele enviou os profetas. Então, qual é o contraste? Obediência e desobediência. Fidelidade e infidelidade. Ouvir atentamente e colocar em prática com rebeldia. Então, esse é o ponto principal aqui desses versículos. Eu quero destacar algumas expressões aqui, antes de ir para as aplicações. Observe a expressão idiomática que aparece mais uma vez em Jeremias. Apareceu no capítulo 44, que nós lemos, e aparece aqui nos versículos 14 e 15. Levantar cedo e falar. Levantar cedo e falar. Ou seja, o Senhor não apenas falou com o seu povo, o Senhor falou insistentemente com o seu povo. A ideia é essa: uma insistência contínua. Deus falou com o seu povo repetidas vezes. E veja, Deus falou logo cedo. Logo cedo. Isso agrava ainda mais a situação de Judá. Percebe? Jonadab deu as instruções lá atrás e depois morreu. E os recabitas e seus descendentes foram guardando isso. E Deus falando frequentemente, diretamente, o tempo todo, logo cedo. O povo não ouvia. Outra palavra que se destaca, que eu também já mencionei, é a palavra obedecer, que aparece nos versículos 13 a 17. Deus, ele acusa Judá de não ouvir a sua voz. E o ouvir aqui, que é da mesma raiz lá de Deuteronômio capítulo 6, o Shema, é o ouvir em obediência. É ouvir e colocar em prática.
Não é somente saber o conteúdo das palavras, não é somente ouvir o discurso, a palavra profética e saber, ele falou isso, é fazer, é ouvir e praticar. O verbo aparece aqui, por isso está como algo importante no texto, como a proposição principal do texto, a ideia de ouvir as instruções do seu pai. Eles não ouviram, irmãos, eles não ouviram, diferente dos recabitas. Mas há outra expressão também importante no texto, nesse bloco que eu li aqui, no versículo 13, você tem aí a expressão, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Irmãos, esse longo título formal para Deus, ele é usado no começo de cada um dos 3 pronunciamentos do Senhor nessa passagem, do 13 ao 16, no 17 e no versículo 18 e 19. A palavra aqui traduzida por Todo-Poderoso, ela tem conotações militares e retrata o Senhor Deus na liderança de um grande exército. E a ênfase repetida no Deus de Israel, ou seja, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, ela é irônica. Por quê? Porque os recabitas, povo não israelita, foi quem encontrou libertação nessa passagem. Povo não israelita que ouviu a voz do seu pai, enquanto Israel não ouviu a voz do seu Deus. Comparados aos recabitas, eles demonstraram negligência e afastamento. E mais uma vez, ruptura no relacionamento com o Senhor. E o Senhor anuncia, irmãos, juízo sobre o povo. Calamidade viria sobre eles, porque não ouviram a voz do seu Deus, a voz do seu Pai. Veja, do versículo 6 ao versículo 17, esses 2 blocos, que tem a resposta dos recabitas, bem como também o confronto que Deus faz com o seu povo, há muitas lições a serem aqui aprendidas. A primeira lição prática que eu quero que você aprenda essa manhã, juntamente comigo, é com relação à importância de nós mantermos os nossos votos. Mantermos os nossos votos. Zedequias, irmãos, era um quebrador de promessas. Primeiro, ele violou o seu tratado com o rei babilônico, como diz Ezequiel 17. Então, depois, como vimos na exposição do capítulo 34, ele, depois de libertar os escravos hebraicos, foi o que ele fez? Hebreus, ele mudou de ideia e ele revogou a emancipação deles. O rei daquele povo, o rei de Judá, era um quebrador de promessas, não mantinha seus votos. Os recabitas, ao contrário, eram guardadores das promessas. Eles entendiam que guardar uma aliança significava manter a palavra, não importa o que acontecesse. O teste do vinho, lembra? Diante de todos, continuaremos firmes. Irmãos, fazer um juramento é algo solene. Há um teólogo que define assim o juramento. Um juramento é um ato de adoração religiosa suprema, uma vez que reconhece a onipresença, a onisciência, a absoluta justiça e soberania da pessoa, cujo respeitável testemunho é invocado e cujo julgamento é considerado como definitivo. O nosso Senhor Jesus Cristo, não condenando o juramento, os votos de forma alguma, mas falando sobre a importância de mantermos a verdade, falarmos a verdade, ele disse, seja porém a tua palavra sim, sim, e não, não. Mateus 5, 37. Mas como é lamentável, nos dias que nós vivemos como o não, geralmente ele significa talvez. E o sim costuma significar só se eu estiver com vontade quando chegar a hora. É difícil, irmãos, acreditar nas palavras das pessoas, porque as palavras em nossos dias não têm nenhum peso. Alguns médicos já não mantêm mais seus juramentos. Quantos de nós sofremos quando vamos buscar um recurso assim, numa clínica, no hospital, e vemos a negligência gigantesca por parte de profissionais da saúde que não mantêm seus juramentos e tratando as pessoas, os pacientes, com nenhum tipo de cuidado, pelo menos mínimo de respeito. Alguns juízes, a maioria, do Supremo Tribunal, violam o juramento que assumiram na ocasião da posse e julgam as suas causas segundo os seus próprios interesses escusos. Vários pastores renunciam seus votos de ordenação, negam o que juraram que iriam defender.
Alguns casais rompem os seus votos matrimoniais. Aí eu quero que você pense sobre isso. Se as pessoas realmente não falam sério quando dizem até que a morte nos separe, quando é que de fato algo será tratado como sério? Se você teve a coragem de falar isso diante do Senhor Deus e diante dos homens, até que a morte nos separe, quando é que alguma promessa terá algum valor para você? Se é algo como isso, é tratado com o devido respeito. Nós somos chamados a sermos diferentes, meus irmãos. Somos chamados a mantermos a fidelidade ao nosso Deus, aos nossos votos e juramentos, mesmo sob pena de prejuízo pessoal. Eu quero lembrá-lo do que diz o Salmo 15, que nós cantamos muitas vezes em nossa igreja. O Salmo 15 declara essa verdade, que mesmo que nós soframos o prejuízo pessoal, mesmo que o dano venha sobre nós, se estivermos sendo fiéis ao nosso Deus, soframos o dano. É um péssimo testemunho alguém se dizer cristão e ser conhecido no mundo como alguém que não tem palavra, que não segura o que diz, que na primeira circunstância de adversidade já recua e negocia o que professa. Há uma segunda lição importante também aqui. Nós aprendemos com os recabitas, com seu testemunho, a honrar os pais. Os votos que eles tinham assumido, irmãos, não foi algo diretamente com o Senhor Deus ali, nós sabemos. Tinha relação com Jonadab. E o próprio Deus ressaltou isso quando elogiou os recabitas. Lá no versículo 14, veja, versículo 14 mais uma vez, parte B. Até o dia de hoje não beberam vinho, antes obedeceram às ordens de seu pai. Irmãos, Deus, ele abençoa aqueles que honram seus pais, que obedecem aos seus pais. Eu quero lembrá-lo que diz o 5º mandamento da palavra de Deus, da lei do Senhor Deus. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. E aí veja, depois do mandamento, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A bênção que Jonadab deu aos seus filhos, deliberadamente ecoou este mandamento, no versículo 7, parte B, do capítulo 35, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Então, a promessa anexa ao 5º mandamento tem a ver com longevidade, com longos dias. É uma bênção do Senhor prometida àqueles que honram seus pais. Mas eu quero trazer luz a isso para você também, para que não haja nenhuma confusão nesse entendimento. O nosso catecismo, na pergunta 133, diz assim, Catecismo Maior de Westminster: qual é a razão anexa ao 5º mandamento? Resposta: a razão anexa ao 5º mandamento expressa as palavras para que se prolongue os seus dias na terra que teu Deus te dá, é uma promessa explícita de vida longa e de prosperidade feita a todos os que guardam esse mandamento, até onde servir à glória de Deus e ao próprio bem deles. Percebe a sabedoria aqui dos nossos pais? A promessa anexa de vida longa nessa terra é até onde isso servir à glória de Deus e para o nosso bem. Para que você não entenda o mandamento assim, honrei meus pais fielmente, apesar de ser um pecador, miserável, que não faço isso perfeitamente. Mas eu honrei o máximo possível meu pai, minha mãe e meus pais. Mas a pessoa morre cedo. Você não pode associar uma coisa necessariamente à outra como se não tivesse nenhuma mudança nesse caminho. Isso pode acontecer. Por quê? Porque pode ser que, para a glória de Deus, alguém mesmo que honre seus pais, morra cedo. Morra jovem. Para a glória de Deus e para o bem deles. Mas, via de regra, em termos gerais, é o que acontece. Quando alguém honra os seus pais, vida longa aos filhos. A pergunta é, qual é a melhor maneira de honrar os pais? Vocês, crianças, jovens e também os adultos, amando, servindo e, no caso das crianças, debaixo da autoridade dos pais ainda, obedecendo. Amando, servindo e obedecendo. Mais tarde na vida, agora quando adultos,
Honrar o pai significa respeitar o seu conselho e cuidar dele quando estiver velho. Significa ajudá-lo sempre que houver oportunidade. Deixa-me contar a experiência pessoal de um ministro presbiteriano lá dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: todo verão eu visito o Instituto Médico de Verão, que é patrocinado pelo Campus Médico de Assistência da minha igreja. Os estudantes de medicina do Instituto vão de porta em porta, dando vacinas e compartilhando o amor de Cristo com famílias dos bairros problemáticos do norte da Filadélfia. Durante uma das minhas visitas, um estudante de medicina recebeu um telefonema aflito de casa. Seus pais estavam numa situação angustiosa. E seu pai lhe implorou que voltasse para casa e ajudasse a administrar a loja da família. Deixando seus próprios planos de lado, o jovem aspirante a médico fez suas malas aquela noite e foi para casa. Ele estava disposto a sacrificar seus próprios interesses para honrar seu pai. Na providência de Deus, às vezes isso acontece, irmãos. Você tem seus planos, você os elabora, eles não são pecaminosos, eles estão aparentemente de acordo com a vontade de Deus, então você pode aferir isso pela palavra de Deus, é claro. Mas Deus, em sua providência, muda, não os planos dele que já são determinados em toda a eternidade, os nossos planos. E nesse caso aqui, priorizando o que deve ser priorizado. Deus abençoa filhos e filhas que honram seus pais. Deus abençoa. Mesmo que a formação que você intentava não era a que você queria, você não conseguiu. Mesmo que os planos fossem de morar em outro lugar, não tenha acontecido. Se isso foi em obediência a Deus, a sua palavra, em honrar os seus pais, Deus abençoa. Deus abençoa. Mas também há uma outra lição importantíssima aqui, irmãos, a ser aprendida por nós. Percebe que o ouvir a voz é algo que ecoa no capítulo 35, como em todo Jeremias. E o contraste é, Recabitas continuava ouvindo a voz de seu pai, já morto. E Judá não ouvia a voz do seu Deus, vivo e verdadeiro. Esse é um contraste mais importante aqui. A fidelidade e a infidelidade. Versículo 14, mais uma vez, diz assim, ó: mas eu tenho falado. Na gramática hebraica do texto, irmãos, há uma forte ênfase no pronome eu aqui. O pronome enfatiza o contraste entre o seu antepassado, que foi ouvido e obedecido, e eu, no caso Yahvé, Deus, não foi ouvido, não foi obedecido. Ou seja, eles ouvem o pai deles e vocês não ouvem a mim. Eu, o Deus verdadeiro, vocês não ouvem a mim. Não ouvem. Não ouvem. Aqui, nessa lição, nós aprendemos o quão importante é darmos ouvidos à voz do nosso Deus e prestarmos assim atenção ao que Ele diz. Veja o versículo 17 mais uma vez, a recusa da atenção. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois eles tenham falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. Percebe que mesmo no juízo divino, anúncio dele, o Senhor está dizendo as razões. Vocês sofrerão esses males por causa de não ouvirem, por causa de não obedecerem. Uma das coisas mais frustrantes que tem para nós como pais, se você sabe do que eu estou falando, pai e mãe, é nós falarmos aos nossos filhos e eles não ouvirem. Frequentemente, eu faço assim lá em casa, eu chamo a atenção deles, os meus dois, o terceiro está chegando, né? Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Ouve o que eu estou falando, olha nos meus olhos. Para que ele, uma das razões, perceba que a comunicação que eu tenho com eles é verdadeira. Falando para o seu bem, para a glória de Deus, para que eles possam assim praticar o que é certo, o que Deus ordena. Deus geralmente, irmãos, ele sente a mesma coisa que nós. Na verdade, colocando isso melhor, para com o nosso Deus isso é muito mais vil, a desobediência cometida. Deus dá ordens, Ele adverte, Ele repreende, e os seus filhos por vezes fazem o quê?
não dão atenção nenhuma. Então Deus ele vai dar ordens novamente, os adverte e faz o quê? Repreende. E por vezes nós dizemos, tá certo Deus, tudo bem, claro, eu entendi. Como eu escuto os meus filhos muitas vezes, tá certo, entendi, vou parar de fazer. E imediatamente após a ordem dizer que iria obedecer, vem mais uma vez a desobediência. Então Deus dá ordem de novo, adverte e os repreende, de novo e de novo. E nós, os filhos desobedientes, voltamos aos nossos pecados. Percebe? Um dos grandes pecados do povo de Deus é não dar ouvidos à sua voz. Todo filho de Deus, verdadeiro filho de Deus, é marcado, é caracterizado por isso. É um bom ouvinte. Por que essa expressão, quanto a ouvir a pregação, aparece em nossa confissão de fé, irmãos? Por que isso é destacado em nossos catecismos? Por que isso a palavra de Deus ensina? Porque se você não ouve a voz do seu pai, nunca obedece, sempre é rebelde, isso é uma demonstração que você não é filho. Porque os filhos, ainda que em sua rebeldia momentânea, finalmente, em algum momento, o ouvirão sim. Se arrependerão e voltarão para o seu pai. Escute a palavra de Deus para encontrar sabedoria. Ouça o Espírito Santo impelindo a sua consciência diariamente, agora no culto, a confessar seus pecados. Ouça Cristo quando Ele lhe fala para crer em seu nome e assim ter salvação eterna. Ouça o Deus Pai quando lhe chama a obedecer a sua palavra. Tiago diz, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir. Então acrescenta, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uma das características de um cão, de um cachorro, é que ele tem os seus ouvidos atentos à voz do seu dono. Quando o seu dono fala com ele, via de regra o que acontece? Ele reconhece a voz do seu dono e ele obedece ao seu comando. Quão inferiores somos nós comparados a um cachorro, quando não ouvimos e obedecemos a voz do nosso Pai, irmãos. Aquele que nos chama de suas ovelhas, de seus amigos, de seus servos, não ouvimos a voz do nosso Deus. Quer um exemplo disso antes de ir para a parte final do texto? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não tem ouvido a voz do Senhor Deus, nem a voz dos nossos pais. Na última sexta pela manhã eu fui à padaria, porque não é um dia santo, como hoje, que eu não devo fazer comércio. Estava lá comprando pão e eu ouvi uma senhora conversando com outra senhora, as duas atendendo. E uma falou assim sobre alguma pessoa, não sei, algum familiar. Não, fulano, cadê fulano? Fulano está na igreja. Aí essa senhora, uma delas falou assim, na igreja? Mas hoje? Aí ela mesma parou e pensou, não, é porque hoje algumas fazem culto, não é? E aí eu me deparo com as redes sociais lotadas de igrejas presbiterianas em nossa cidade, fazendo culto às 7 palavras, fazendo até na quinta-feira, culto à noite, tratando como distinto um dia que Roma separou como santo. Para piorar a situação da nossa igreja, uma publicação oficial nacional da Agência de Missões, chamando de Sexta-feira Santa. Estes que assim procedem deveriam ir ter com os recabitas, aprender com o seu exemplo. Não é esse o argumento, não é? Westminster, puritanos, século XVII, há não sei quantos séculos, os recabitas se mantiveram fiéis às normas do seu pai Jonadab, normas estas que a palavra de Deus nem prescrevia, por mais de 200 anos.
Essa é a razão, irmãos, principal porque a nossa igreja sofre no nosso país. Porque há tanta coisa errada. Infidelidade a Deus, nosso Pai, e aos nossos pais, ao que nós professamos. O dia do Senhor, irmãos, a ordenança de Deus para nós é suficiente para nós. Perceba se não é isso que acontece. Os mesmos que santificam o dia que Deus não ordenou, não tratam da mesma forma o dia que Deus ordenou. Para piorar a situação, os símbolos de fé explicam sobre isso e falam que a Páscoa cristã, ela continua na ceia do Senhor, que hoje provaremos. Então, Cristo, quando cumpre a sua obra, Ele mesmo faz isso, irmãos. Na quinta-feira, Ele institui o sacramento da ceia, dando continuidade assim à Páscoa. A Páscoa cristã é contemplada, é vista, é experimentada na ceia do Senhor. Como é que alguém que fez juramento, que subscrever isso, e na primeira oportunidade ensina a igreja de forma contrária e leva a sua igreja todinha a uma falsa adoração, pode ainda permanecer com a consciência tranquila diante do Senhor Deus? Como é que isso é possível? A palavra do nosso Deus para estes, meus irmãos, é sempre arrependimento. Arrependa-se e volte atrás. Ou então, no mínimo, saiam de nossa igreja. Saiam de nossa igreja. Saiam de nossa igreja. Não são fiéis ao que Deus ordena. Em último lugar, a gente encerra aqui na promessa aos recabitas, versículos 18 e 19 mais uma vez. Veja a promessa que o Senhor Deus fez aos recabitas. À casa dos recabitas disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. O Senhor agora declara que aquele grupo seria abençoado por causa da sua fidelidade. Sempre haveria descendentes deles diante do Senhor. Percebe? A recompensa pela obediência. O episódio, irmãos, que já servia como uma lição de obediência para Judá, também se torna uma ocasião para o Senhor anunciar promessas, uma promessa aqui para os recabitas. Ao mesmo tempo, quando Deus faz isso, Ele indiretamente está incentivando o seu povo ao arrependimento. Por quê, pastor? Porque, veja, está vendo? Eles estão sendo fiéis a Jonadab, e eu vou abençoá-los por isso. Quanto mais se vocês se arrependerem e forem fiéis a mim. Jeremias declara que essa bênção se baseia na obediência completa dos recabitas, e como resultado, Deus promete que nunca faltará descendente de Jonadab que permaneça na sua presença. Essa expressão, irmãos, associada ao serviço contínuo diante do Senhor, é semelhante às promessas que Deus fez a Davi e aos levitas. E a pergunta é: o que Deus falou aqui em Jeremias 35, 18 e 19, essa promessa, Ele manteve de pé? Manteve de pé. Vai lá para Neemias 3,14. Neemias 3,14. Enquanto você encontra o texto, eu quero que você escute. Quando eles voltaram para casa depois do exílio, que é o que o texto de Neemias vai mostrar, ou seja, depois do exílio, os israelitas eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém. E o engenheiro responsável, principal por esse projeto foi Neemias. E ele registrou, irmãos, cuidadosamente os nomes dos seus melhores trabalhadores. Um deles era um recabita. Neemias 3,14, na parte A do versículo 14. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Esse detalhe, irmãos, está registrado na palavra de Deus como um lembrete de que Deus abençoa os filhos que honram seus pais. Deus manteve os filhos de Recabe em seu serviço. E aí você já fica, imagino que seja essa a sua experiência agora. Que maravilha. Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre as promessas. De fato.
Mas há um elemento no texto que passa desapercebido se você não aprofunda aqui a questão. Curiosamente, aí em Neemias 3,14, a Keren significa vinhedo. O que sugere que os recabitas fizeram novos votos agora diante do Senhor Deus. Os nômades que antes recusavam-se a beber vinho não permaneceram como abstêmicos. Como eu já preguei outras vezes, no reino do Senhor Deus, ninguém é 100% abstêmio. Impossível. Porque a própria ceia do Senhor é uma demonstração disso. Se você está em comunhão com Cristo, com o seu povo, com o seu Senhor, você também desfrutará dessa bênção maravilhosa, que é descrita, o vinho. Sendo que com relação à ceia, isso é muito mais glorioso, pois é o símbolo do sangue do nosso Salvador. Percebe como é glorioso ver isso? Concluímos, irmãos, voltando para o assunto do início desse sermão. A bem da verdade é que a nossa influência nos nossos filhos, ela vai diminuindo conforme eles crescem. Quando os filhos são muito pequenos, nós temos uma influência e um controle que é quase exclusivo sobre eles. Quando eles crescem e amadurecem, essa influência, embora continue essencial e formativa, ela vai diminuindo, ao mesmo tempo que professores, colegas, a mídia e outras influências passam a dominar. E embora, irmão, seja saudável para o seu crescimento, o crescimento da criança, que ela se diferencie dos pais à medida que ela vai amadurecendo, essa realidade também revela a importância de nós nos esforçarmos e aproveitarmos o máximo as oportunidades que nós recebemos para influenciá-los o quanto antes, que temos maior influência sobre eles. O ponto é simplesmente que, como diz Provérbios 22:6, o tempo de influenciar nossos filhos é quando ainda são jovens. O problema é que o seu tempo, pai, o seu tempo, mãe, é muitas vezes consumido por outras coisas. Avanço da carreira, atividades recreacionais, como, por exemplo, ficar jogando futebol, assistindo futebol, jogando videogame, fazendo outras coisas. Conflito conjugal, continuidade nos estudos, tudo é mais importante do que o momento com os filhos e influenciá-los. Isso só aumenta a necessidade de sermos diligentes em nossa caminhada de fé e estabelecermos o exemplo e prioridades enquanto nossos filhos ainda são novos. Enquanto são novos ainda. Para que eles possam ouvir a instrução. Claro, irmãos, nada disso aqui acontece à parte da graça do Senhor nosso Deus. Você pode ensinar o seu filho a palavra, viver conforme a palavra, instruí-lo, e ainda assim ele não ouvir. É Deus quem age no coração dele. Todavia, isso não anula a tua responsabilidade e a minha, de ser o exemplo para eles e ensiná-los, priorizar o relacionamento com eles. Pastor, depois de ouvir esse sermão como um todo, eu fico pensando, como é que pode? Eu também sou um quebrador dos votos, eu também sou alguém que não honra os meus pais, nunca honrei perfeitamente, na verdade até tenho um relacionamento difícil com os meus pais. Eu sou alguém que não ouve a voz do Senhor como deveria ouvir e obedecer. Qual é a minha esperança? A tua esperança, meu irmão, e a minha só é uma. É a pessoa bendita do Salvador. Aquele que nunca quebrou um voto ou um juramento. Aquele que nunca desonrou o seu Pai Celeste, mas obedeceu a sua voz perfeitamente em toda a sua vida. A nossa certeza de salvação está no Filho de Deus. No Filho de Deus. Aquele que ouviu e obedeceu as instruções de seu Pai, que guardou a sua lei e com a sua fidelidade é um testemunho para todos. É por causa dele, irmãos, nós somos salvos. Mas também, uma vez que estamos nele, o nosso Deus nos ordena nessa manhã que nós ouçamos a voz dele, do Senhor e dos nossos pais, quando falam de acordo com a sua palavra, é claro. Pratiquemos, porque assim nós seremos um testemunho. Eu citei aqui a nossa IPB,
que para mim é dilacerar o coração falar isso. Mas veja, uma palavra de esperança aqui, também quanto a isso. Quem eram os recabitas, irmãos? Um grupo insignificante, à vista de todos, pequeno. Mas o Senhor atentou para a sua fidelidade e trouxe como testemunho um exemplo. O que é a Betel em comparação à IPB? O que é a Betel em comparação a toda a igreja do nosso país e fora do nosso país? Mas se ouvirmos e obedecermos, sermos zelosos, o Senhor usará o nosso testemunho para a sua glória e para anunciar a sua verdade a uma geração infiel. Infiel. Coloquei até isso hoje pela manhã no grupo da igreja, a citação do Sproul. Deus não nos chama para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis. Fiéis. Há muitas igrejas aí fora, maiores do que nós, com maior poder aquisitivo do que nós, com mais fama do que nós, mais tudo do que nós, em vários aspectos. Mas o que Deus olha é para a fidelidade, na sua adoração, na doutrina, no governo, na disciplina. Se de fato somos consistentes com o que professamos. Quando o teste aparecer, aí sim ficará claro quem de fato é fiel ao Senhor. Permanecerá de pé. Então, ainda que nossa denominação em vários aspectos tenha caminhado, esteja caminhando para trás, andemos para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua instrução, por falar conosco, por nos dar a bênção do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, da tua revelação. Mas principalmente, ó Deus, por Cristo, o nosso Redentor, fiel, que ouviu, que obedeceu e que em nosso lugar cumpriu a lei do Senhor. Ó Deus, te louvo por causa do mediador. Sem ele, não haveria nenhuma esperança para nós. Qualquer tipo de fidelidade ou tentativa de fidelidade demonstrada seria tola. Só podemos demonstrar qualquer fidelidade por causa daquele que é fiel perfeitamente. Assim, Deus, eu te peço que por nossas famílias, por nossa igreja local e também, Senhor, por nossa igreja em nosso país, que o Senhor chame a IPB ao arrependimento, que o Senhor convoque o seu povo à adoração verdadeira ao Senhor, ao desprezo pelos ídolos, pelo culto falso e pela suficiência, se apeguem à suficiência da tua revelação divina, da revelação divina do Senhor. Assim te pedimos, ó Deus, com tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.